Olá, boa noite. Vou esperar um pouquinho, o Instagram avisar as pessoas que eu estou ao vivo. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse jogo aqui, que é o Daily Routine, que é um jogo feito... Oi, Luísa, seja bem-vinda. Vou falar um pouquinho mais desse jogo aqui, vou falar 12 maneiras de usar. Então, se o seu aluno não está aprendendo o Simple Present de uma maneira, hoje você vai ter 12 maneiras de ensinar o Simple Present para os seus alunos. Lembrando que a gente aprende muito mais quando é com figuras. Então, esse jogo traz uma figura com a ação e daí traz a outra carta com essa ação escrita. Então, os nossos jogos da memória, eles foram feitos para desenvolver a língua inglesa, né? Então, vejam que eles têm o desenho e uma palavra. Então, ajuda o seu aluno a aprender muito mais fácil, porque nós... 30%, se eu não me engano, não, 60% das pessoas são visuais, né? Então, a gente aprende muito mais com figuras. Vamos lá, então. Vou começar, como eu falei, tem vários, acho que são 11, eu tô cortando uma fora aqui. São 11 maneiras de ensinar o Simple Present usando as figuras. E aí, a primeira delas é uma que eu gosto bastante, chama-se Sentence Race. Então, se você tem uma classe pequena, você pode fazer 2 times e você vai precisar, então, delimitar um lugar, né? A partir daquele lugar, os seus alunos não vão poder passar. Qual que é o objetivo do jogo? Você vai dividir o mesmo número de cartas para o time A e para o time B. Aqui não está o mesmo número, mas é o mesmo número de cartas para o time A e para o time B. Eu já fiz isso com 5 times na faculdade. Mas se você tiver menos times, é menos bagunça, mas o aprendizado é o mesmo. O seu aluno, aí se você tiver um time, né, tem o primeiro, o segundo, fica uma fila atrás desse. E aí todas as filas lá. Esses alunos vão ter um lugar na lousa que eles vão escrever. Então, você pode, por exemplo, sempre que você for começar, bem-vindos, quem está chegando aí, você toca o sino, aí o aluno vai pegar uma carta, ele vai ter um marcador ou um giz na mão, e ele vai ter que correr para a lousa e escrever. Aí você define, vale frase afirmativa, negativa, interrogativa, double-edged question, com esse verbo aqui, que seria o verbo sleep. Ou você só quer fazer frases afirmativas. Você tem que combinar isso com o seu aluno. Então, o primeiro aluno pega esse... E também outra coisa que você vai ter que decidir. Se você vai deixar, que é um pouquinho mais difícil, né? Porque aí ele vai ter que olhar aqui nessa carta e saber que é sleep. Ele vai ter que olhar aqui e saber que é study. Não é read, veja que ele está escrevendo. Então, study. Ele vai ter que olhar para essa carta e saber que é go to school. Então, você vai deixar só as cartas com desenhos, e aí tem que deixar carta com desenho para os 2 times, ou você vai deixar as cartas já com os verbos escritos. Nesse segundo caso, já está mais fácil, ele só tem que transformar, por exemplo, se você pediu perguntas, ele já está com study aqui, ele vai ter que escrever do you study every day, do you study every night, e assim por diante. Então, deixar com as figuras vai fazer com que o seu aluno tenha que pensar um pouquinho mais. Então, essa é a primeira atividade que eu gostaria de sugerir, chama-se Sentence Race, porque os alunos têm que correr, é uma corrida, e aí você determina quanto tempo que você quer que o seu aluno vá, né, que esses times vão correndo até a lousa e escrevendo as frases. Quando você, por exemplo, deu 5 minutos, você toca o sino, eles não podem escrever mais. Aí vem a segunda parte. A segunda parte é você ir de time em time, corrigir frase por frase. E aí, é claro, você corrige, eles vão prestar atenção, é legal porque é um exercício que eles prestam atenção na correção, porque cada frase certa, cada frase errada vai ser deixada de lado. E daí eu conto as frases certas
e coloco ali na lousa. 5 e faço um círculo. Depois a gente vê qual foi o time que conseguiu o maior número de frases corretas. Então essa foi a primeira atividade, Sentence Race. Se você já fez essa atividade, escreve aí para mim se você já fez essa atividade ou se você acha que dá para fazer com seus alunos, se vocês tiverem alguma outra ideia para derivar, né? Porque às vezes uma pessoa está explicando para a gente como fazer uma atividade e você que conhece melhor o seu público, você já está pensando porque uma outra maneira de você usar que iria engajar melhor o seu público. A segunda atividade é essa aqui, que eu chamo de Fly Swatter, que Fly Swatter é esse mata-moscas, né? É mata-moscas em inglês. E aí você vai fazer o seguinte, se você tiver uma mesa redonda, você pode colocar os seus alunos ao redor da mesa. Aí depende de quantos alunos você tem. Se você só tiver 2 mata-moscas, e aí você divide a sua classe em 2 times. E você coloca na mesa só as cartas com o desenho. E eu vou dar várias maneiras para você fazer essa atividade. Então você vai colocar só a carta com o desenho. Você pode simplesmente, então tá lá, acho que são 28 cartas com os desenhos. Os alunos, vem um aluno de cada time mais para perto. Você pede para que eles coloquem o Fly Swatter aqui, para que ninguém trapaceie. E quando você fala a palavra, ele vai ter que ser muito rápido e acertar. Acertou, ele fica com a carta. Ganha o aluno que tiver o maior número de cartas no final. Então são 28, se você não quiser fazer as 28, você divide lá, define quantas você quer fazer. Essa é uma maneira, simplesmente falar o verbo. Agora, imagina que você gostaria que os seus alunos fossem expostos à língua inglesa. E aí, ao invés de simplesmente falar exercise, você já ensinou para os seus alunos como é que são feitas as perguntas, você pode falar: eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ter que ouvir essa pergunta e ver qual que é o verbo que vocês conseguem encontrar. E aí, por exemplo, nessa frase, você poderia falar: do you exercise every day? How often do you exercise? A minha sugestão é, se os seus alunos estão bem no início e você quer que eles se acostume com a estrutura da língua, então você, por exemplo, faz uma rodada só de perguntas. Ou, por exemplo, uma outra sugestão, pode usar do you exercise every day? Agora, suponhamos que você queira que eles fixem como é que seria fazer a pergunta na terceira pessoa do singular. Então você falaria frases como: does she exercise every day? Então eles iriam aprendendo, né? É claro que não tem só pessoas, e aí você, nesse caso aqui, do they listen to music every night? Então você poderia mostrar para os seus alunos como é que são feitas as perguntas com do e com does. Eles vão ouvir: do they listen to music every day? Eles vão ter que ouvir e acertar, certo? Então esse tem outras possibilidades, é claro. Se você quiser, ao invés de pergunta, você pode fazer frases negativas. They don't listen to music at work. Então eles vão ter que pescar, eles vão ter que captar que listen to music é o verbo. Do they play video games every weekend? Então eles vão ter que selecionar qual seria o verbo, que é listen to music. Nesse caso aqui, play video game. Do they play games every day? Então o seu aluno vai ouvir a frase do they play games every day, mas ele vai ter que acertar com o Fly Swatter a carta play games. Então eu gosto bastante porque é uma carta que envolve os alunos fisicamente, é uma atividade, é um jogo que envolve os alunos fisicamente, é também uma atividade que os alunos têm que ficar com a atenção totalmente focada aqui, porque 1 minuto de distração significa que o outro time vai avançar. Então essa foi a segunda atividade
com o fly swatter. A primeira, sentence race, a segunda, fly swatter. A terceira ele vai ter que, você pode fazer 2 times como se eles estivessem disputando alguma coisa. E ele, por exemplo, pega uma carta, essa aqui, né, pode ser o desenho, e aí eles teriam que falar uma frase com videogame, né? Isso aqui, o verbo aqui em ação é play videogames, e aí eles teriam que fazer uma frase e o outro time teria que acertar se essa frase é verdadeira ou falsa. É claro que o aluno tem que também, por exemplo, eu falaria I don't play video games, porque realmente eu não jogo, e aí eles falariam true, ponto para eles que acertaram. Ou I play video games every day, e eles falariam true, não, é falso, I don't play video games, I never play video games. Então, um aluno fala a frase e os outros têm que adivinhar se é true or false, e a gente tem que contar que os alunos realmente vão fazer frases verdadeiras ou falsas. Mas o importante aí é que eles estão fazendo frases, né? Ele pega, olha só, eu gosto muito desse jogo porque ele tem a carta, ele tem um desenho, e a partir disso ele transforma numa frase, né? Ele consegue ler, interpretar qual que é o verbo, e aí ele faz uma frase. Então essa foi a terceira, que seria true or false. A outra, já vou falar da que eu tinha marcado como 11ª, mas é 12ª, seria a 11ª, que é popcorn words. Então, para brincar de popcorn words, o legal é você ter um balde, né? Ou se você não tem, você pode escrever, né? Desenha lá, escreve num balde, ou imprime e cola. Aí você vai usar a sua criatividade. E aí você vai colocar. Só que aqui eu vou chamar de boom words. Oi, Danísio. Eu vou chamar de boom words porque eu vou usar a carta que está escrito boom. Tem alguns jogos que vem com cartas escrito boom. E tem outro jogo que vem com cartas escrito popcorn, pop. Então eu vou ensinar. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Kids Play, sejam bem-vindos. Então eu vou ensinar como é que você faz. Você vai colocar todas as cartas aqui, certo? E vai colocar essas cartas. Essa aqui, boom, eu peguei do jogo. Nesse jogo não vem cartas extra. Eu peguei do jogo What Time Is It, ó. As corzinhas do What Time Is It. Então eu vou colocar 4 cartas, boom, e vou colocar 28 com os desenhos. Como é que o aluno vai jogar? Vai passando, né? Você pode colocar os seus alunos num círculo, vai passando o balde. Eu peguei essa carta aqui, eu tenho que fazer uma frase. Uma frase minha, I play video games once a week. Tá correta? Eu fico com a frase. Passa para outro colega, vai pegando a carta. Listen to music, ele pode falar, they listen to music on the bus. Por exemplo, a frase está correta, ele fica com a carta. Vai passando. Passou de volta para mim, eu pego outra carta, faço a frase. She exercises every morning. Tá correta? Ficou comigo. Passou de novo para as pessoas. Passou uma terceira vez para mim e eu pego essa frase, essa palavra aqui, boom. Quando eu pego a carta escrito boom, eu tenho que devolver. Então é um jogo e ganha o quê? Ganha quem conseguir acumular o maior número de cartas. Então, é um jogo que tem bastante emoção e os alunos não podem olhar, eles têm que pegar a carta, essa aqui é outra carta que estava aqui, eles têm que pegar a carta, fazer a frase e vão acumulando cartas. Quando eles dão o azar de pegar boom, eles têm que devolver. Então é um jogo que tem bastante emoção. Essa foi a 1, 2, né? Sentence race, fly swatter, is the sentence true or false? E essa foi a 4, que é boom words or popcorn words. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos para a atividade número 5. Eu vou apresentar 11 atividades, tá bom? A número 5 é uma que chama-se Bowling Words. Então, deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês
como é que... Então, aqui eu tenho uma superfície só para mostrar, tá bom? Eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar a palavra ou eu posso colocar o desenho, mas daí ele vai ter que interpretar. Coloco o bolichinho aqui em cima, coloco todos, né? Só que aqui, acho que dá para pôr aqui na mesa, vamos ver. Que daí fica, se vocês conseguirem ver, aqui ó, dá para ver, certo? Coloco os boliches com cartas embaixo, coloco... Acho que são 6 ou 9. Coloquei todos os boliches, todos os pinos com carta embaixo. Vem o meu aluno e joga. Nesse caso, ele derrubou um pino. Então, ele vai ter que fazer uma frase com essa palavra. I always sleep before 10 o'clock. Por exemplo, tá correta? Fiquei. Depois um outro time vai jogar. Fiquei com a carta, isso significa que eu tenho um ponto. Aí o outro time vai jogar, para quem tá chegando agora, eu coloco a carta aqui embaixo, coloco todos os pinos e o meu aluno vem e joga a bolinha. Nesse caso, derrubou 3. E aí ele vai ter que pegar as 3 cartas, fazer 3 frases. Se as 3 frases estiverem corretas, ele marca ponto. O outro derrubou uma só, ele fica com um ponto. Aqui, go to school, ele pode falar I always go to school. I like to listen to music. I play sports with my friends. As frases estão corretas, ele marca 3 pontos, tá? O Bowling Words também é bem legal com adolescentes. Adultos também gostam, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes o adulto vem para a sala de aula, vem aprender inglês já cansado depois de um dia de trabalho. Então, por que não fazer uma atividade que ele vai falar a língua inglesa e vai falar a língua inglesa e também vai fazer uma atividade um pouquinho mais relaxante, certo? Então, esse aqui é o Bowling Words com o boliche. Depois, tic-tac-toe, né, gente? Eu gosto muito. Aqui eu coloco, porque eu gosto de jogo que eu incluo a língua inglesa, né? Pode ver que todos esses jogos são para os alunos, todas essas atividades, você vai usar as cartas e é para os alunos fazerem frases. Muitas vezes é muito difícil dos nossos alunos abrirem a boca para falar uma frase, né? É muito difícil. Então, olha só, nesse caso você pode optar por fazer, aqui é bem claro, né, gente, que eu peguei uma caixa de pizza e dividi e eu colei isso aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho que ficar de pezinho. Mas aí os seus alunos podem usar ele deitado. E aí toda vez ele escolhe. Como é que a gente joga o tic-tac-toe? Eu escolho só que não tem palavras, né? No tic-tac-toe do mundo real não tem palavras. Então aqui o aluno, se ele quiser esse espaço, ele vai ter que fazer uma frase com essa palavra, e se a frase estiver correta, ele ganha ponto. Ele marca, aí ele pode marcar ali. O legal é você encapar com contact. Encapando com contact, ele pode marcar e depois você passa um álcool, tá novo de novo, tá novo, né? Tá bom de novo, pode usar. Então, o tic-tac-toe é legal também porque você pode fazer frases, pedir para os seus alunos fazerem frases afirmativas, negativas, interrogativas, double-edged question. Então, você pode usar com alunos de diversos níveis. Você só vai fazendo um pouquinho mais difícil. Se você está com um aluno bem iniciante e quer fazer, você pode pedir para que ele simplesmente fale a palavra correta ou que ele soletre a palavra corretamente, certo? Então é isso, esse é o tic-tac-toe, é a atividade número 6 de hoje. Vamos ter 11 atividades. Eu gosto muito, eu sempre falo isso nas lives, da atividade que chama-se Find Someone Who. Encontre alguém que. E aí você pode, aí os seus alunos podem ficar de pé. É legal que você traz uma mudança na rotina da sala de aula. Eles vão ficar de pé e aí você vai dar, por exemplo, 3 ou 4 cartas e eles vão ter que fazer frases e encontrar alguém que. Se você quiser, você dá as cartas,
pede para que ele escreva as frases e daí ele levanta e vai perguntar. Então, por exemplo, practice sports. Encontre alguém que, né, find someone who practices sports. E aí ele vai ter que elaborar a frase. E qual a pergunta? Ele pode simplesmente falar, do you practice sports? É legal que, se os colegas repetirem no, I don't, ele vai repetindo essa pergunta até ele encontrar alguém que diga yes, I do. E daí ele vai escrever o nome dessa pessoa, já encontrou alguém, ele vai para a próxima pergunta. Play video games. Então ele vai perguntar para a pessoa, do you play video games? No, I don't. Vai para o próximo. Do you play video games? No, I don't. Vai para o próximo. Então, a partir de uma dica, né? Ele elabora a pergunta, ele tem que fazer essa pergunta, ele tem que ouvir e depois você pode até pedir que ele escreva o nome do colega que respondeu sim. E no final do exercício, você pode pedir para que ele conte um ou dois que ele encontrou, né? E daí é mais ele vai ter que fazer a frase na terceira pessoa. Então, ele fez a pergunta, do you play video games? Ele encontrou, por exemplo, o Peter. Daí, quando ele for reportar para a classe, ele vai ter que falar, Peter plays video games. Então, ele vai ter que usar o S na terceira pessoa corretamente. É um exercício que eu considero bem completo, né? Que vai exigir toda essa prática do seu aluno de, a partir de essa dica aqui, ele vai fazer a pergunta, ele vai perguntar, ele vai ouvir, vai anotar o nome do colega e daí vai contar para a classe. Aí ele vai ter que fazer uma frase afirmativa. Então, find someone who. Esse find someone who, eu sempre recomendo, dá para ser usado com qualquer jogo com o jogo da estrutura da língua. Então, dá para usar com to be, dá para usar com present perfect, dá para usar com present continuous. É uma atividade bem legal. Então, find someone who foi a atividade número 7, tá? Quando eu falo para vocês assim, quando vocês compram um jogo da Play to Learn, vocês não compram simplesmente um jogo da memória, né? Porque se você for olhar aqui, é um jogo da memória. Então, no mínimo, você compra um material que você vai poder usar, vai poder fazer pelo menos 10, 11 atividades com seus alunos. Eu tô aqui na atividade número 7 e a atividade número 11 é jogo da memória. Então, só agora que eu lembrei, dá para fazer jogo da memória também. E lembra que é um jogo da memória com língua inglesa. Por quê? Porque uma das cartas traz o desenho e a outra carta traz a palavra. Então, aqui já tem língua inglesa. Normalmente, um jogo da memória, né, seria 2 cartas iguais. Eu não quis fazer assim porque não teria língua inglesa. Então, uma carta com o desenho e outra com essa aqui. Agora, a gente, né, nós somos professores de inglês e a gente não leva jogo para a sala de aula simplesmente para diversão e prazer dos nossos alunos. A gente tem em mente que eles vão ter que aprender língua inglesa. Então, você pode falar o seguinte, simplesmente ele olhar aqui, jogar o jogo da memória, ele vai aprender vocabulário. O mínimo que ele vai aprender é vocabulário. Agora, se eles já jogaram, já aprenderam vocabulário, você quer que eles tenham um aprendizado maior. Você pode falar o seguinte para eles, você pode falar assim, ó, toda vez que der, eu vou trazer uma outra coisa aqui, toda vez que der match, você vai pegar, você pode deixar assim, ó, não virado para eles, você vai pegar uma tabuletinha daqui e aí você vai ter que fazer a frase indicada. Então aqui a frase indicada é para fazer uma pergunta. Então ele tirou a frase walk para ele realmente ficar com as 2 cartas, ele teria que falar do they walk to school every day? Do you walk? Qualquer frase, qualquer pergunta com walk estaria correta. Então, é um jogo da memória. Essas cartas aqui que eu tô mostrando são ideias que eu tô dando, tá? Essas cartas não vêm neste jogo da memória. Essas cartas são do jogo Irregular Verbs. Mas, às vezes, eu pego as cartas de outro jogo para que a gente possa fazer atividades diferentes. Então, aqui ele pode ter que fazer
frases negativas, afirmativas, perguntas negativas e perguntas, certo? Então é uma maneira de nós deixarmos o jogo da memória com mais língua inglesa. Se você não tiver as cartinhas, você pode simplesmente definir com ele. Toda vez que der match, você vai ter que fazer uma pergunta. E aí, essa rodada, todo mundo tem que fazer pergunta, certo? Então, essa foi o jogo da memória com língua inglesa, né? Então, ele sempre tem que dar uma contribuição a mais. Eu estou na atividade número 9 e a atividade número 9 é com esse... Opa, caiu aqui. Caiu minha colinha do spinner. Eu peguei uma spinner que meus filhos usavam, que já são homens, né? Não usam mais. Aí eu peguei o spinner e a ideia é... Vamos tentar colocar aqui, né? Porque na live a gente não tem muito... Coloco aqui, coloco as cartas em volta. Aí você define. Ah, eu quero colocar só desenho. Aí você coloca só as cartas e desenho. Essa é uma atividade que eles podem fazer sentados e eles gostam bastante. Colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo girar. É que esse negócio aqui, ó, ele não gira muito, mas enfim, vocês sabem como é que... Peraí, vamos fazer assim. O spinner gira melhor aqui, só para vocês terem uma ideia. Colocou, girou, é que aquele é um tecido que não gira. Coloquei aqui, girou e caiu... aqui. Então, eu vou ter que fazer uma frase com do homework. Uma pergunta. Do you do homework every day? Tá correto, eu marco o ponto, devolvo a carta aqui. O outro gira, drive. Does Peter drive to work? Tá correta, coloco aqui. Então, são atividades que a gente usa as cartas, né? Para fazer com que o seu aluno faça frases, para fazer com que o seu aluno relaxe um pouquinho mais. Quando nós relaxamos mais durante a aula, a chance de nós aprendermos a língua inglesa aumenta muito mais. E o legal de usar jogo também é que o nosso cérebro, ele persegue desafio, recompensa e ele tem vontade de superação. Então, toda vez que eu sempre falo, toda vez que você quer fazer com que os seus alunos fiquem super ligados na sua aula, você tem que trazer o quê? Desafio. Se a gente for ver, por que os alunos gostam tanto de videogame? E a gente também, eu não jogo videogame, mas eu adoro uns joguinhos de palavra em inglês, porque tem desafio. Eu não gosto, o ser humano não persegue coisas fáceis, ele quer coisas difíceis. Desafio. O legal do jogo é que também tem recompensa, e o nosso cérebro quer recompensa. Então a recompensa é, ganhei, descobri, fiz um jogo da memória. Ah, que legal, descobri o par. Isso é uma recompensa. Par, né? Então desafio, recompensa, e o cérebro sempre quer, ele tem essa vontade de superação. Então ele está sempre procurando mais. Por isso que a gente deve usar jogos em sala de aula. O próximo, a gente está quase chegando no fim, né? Temos mais duas atividades. Eu não trouxe um dado, esqueci. Eu tô aqui em casa, né, gente? Não trouxe o dado. Chama-se Roll the Dice and Make a Sentence. Então, eu vou rolar o dado e se eu tirar o número 1, aí eu posso deixar na lousa um índice do tipo de frases que eu quero. Tirei o número 1, vai ter que fazer uma frase afirmativa. Só que eu rolo o dado, jogo lá, tirei o número 1, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma carta. Então, frase afirmativa, tá vendo que é cheio de passinhos? Isso faz com que o seu aluno goste muito mais de fazer a frase do que se você der uma frase escrita no caderno para ele ter que completar ou simplesmente completar uma frase de um livro. Então, joguei o dado, tirei o número 1, peguei uma carta. Número 1 é uma frase afirmativa. I like to drive. Uma frase. I drive every day. Aí, joguei o dado de novo, tirei o número 2. Número 2 é uma frase... É uma frase negativa. Eu tenho que pegar uma carta. Essa daqui. I text messages all day long.
Então, não, era uma frase negativa. I don't text at night. Frase tá correta, eu fico aqui. Joguei o dado, tirei o número 3. O número 3 é uma pergunta. É uma pergunta, só que para fazer a pergunta, eu tenho que pegar pegar uma carta. Peguei uma carta, fazer uma pergunta aqui. Aqui o verbo é wake up. Do you wake up early in the morning? Tá correta? Fico aqui. Então, acho que deu para vocês entenderem, né? Aí vocês fazem como vocês quiserem, mas a minha sugestão: número 1, afirmativa. Número 2, negativa. Número 3, pergunta. Número 4, uma pergunta negativa. Don't you, né? Número 5, double-edged question. E número 6, uma frase afirmativa de novo. Sempre joga o dado, vê o tipo de pergunta e aí você vai ter que pegar uma carta. Também, gente, eu tô fazendo com o Daily Routine, mas você pode usar qualquer carta de qualquer outro jogo, né? Qualquer carta é possível. Oi, Sabrina, querida. E aí, qualquer tipo de jogo, né? Qualquer tipo de carta é possível fazer essa brincadeira com o dado. Então, joga o dado e faz a frase. E a última atividade que eu vou sugerir, aí já é para os alunos que já estão conversando, já estão falando, tem fluência. Você vai pedir, então, os nossos... Carolina, como faço para receber orçamento de kits para escola pública? Manda um direct para mim aqui no Instagram, Caroline, e aí a gente manda o orçamento para você, tá bom? Só mandar uma mensagem, eu respondo para você. E aí, para você fazer o Talk for 1 Minute, você pode fazer com os alunos avançados. Então, o que eu estava falando, você compra um jogo da memória. Eu estou mostrando 11 maneiras de usar e você pode usar com diversos níveis. Talk for 1 minute. Peguei aqui essa carta, Go Shopping. Eu vou ter que... O meu aluno, que já está no nível intermediário, avançado, ele vai ter que conversar durante 1 minuto. Conversar não, ele vai ter que falar, ele vai ter que... né? I like to go shopping in the morning. I don't like to go shopping in the evening because I think the supermarket is full. E daí, sei lá, eu tô falando, né? Mas aí só para você ter uma ideia do que o seu aluno pode falar. Então, ele tem que falar durante 1 minuto. Você vai cronometrar e aí quando deu 1 minuto, se ele conseguiu falar, ponto para ele. Se ele não conseguiu, não marca o ponto. Então, olha só, 11 atividades que vocês podem usar com seus alunos, desde os níveis mais iniciantes até os alunos que estão no nível um pouquinho mais avançado. E eu tô fazendo essas lives, né? Eu faço live toda semana, às vezes, várias vezes. Nós estamos com uma promoção que você compra 3 jogos que nós selecionamos, sendo que esses jogos foram selecionados de modo que no final de 1 ano você tem a coleção completa. Então, nesses 3 jogos selecionados, você tem 25% de desconto e eu estou fazendo uma live, eu deixo essa live salva aqui, deixo a live também lá no YouTube e você pode acessar se você tiver, por exemplo... dúvidas, né? Eu vou usar o jogo do Simple Present e não sei o que fazer. Você vai lá no nosso YouTube e você tem como usar, certo? Você tem todas as dicas. E a gente já fez isso de vários jogos. Essa promoção começou começou acho que em novembro. Então, já está acontecendo, né? Tem pessoas que compram todos os meses e então essa promoção já está acontecendo há bastante tempo. Então, é isso que eu queria falar com vocês, né? Se vocês acharem, eu só estou vendo no Caroline Botanã, tá? Que ela quer que eu mande orçamento para ela.
Então, se vocês quiserem ver as outras lives que estão salvas, ou se quiserem comprar, você não precisa comprar todos os meses, né? No começo a gente pensou em fazer uma assinatura, mas aí é um tipo de assinatura, mas que você fica um pouquinho mais livre. Então é isso, agradeço a presença de vocês e vou encerrando a live por aqui. Boa noite a todos, obrigado por quem ficou comigo aqui. A live fica salva, então se você depois quiser consultar, ela fica salva aqui no Instagram e depois a gente sobe ela no YouTube também. Boa noite, gente!